a paz do Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus, para todos. Mais uma vez, a paz para todos. E agora eu convido todos para prestarem bastante atenção na palavra de Yahvé, o soberano Deus. No 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 30. Está escrito: E a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a mim, dizendo: Ezequiel, meu filho, profetiza e dize: eis que assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Clamai e lamentai, dizendo: ai, ai, eis o dia de Yahvé vai vir sobre todas as cabeças, sobre todas as cabeças, ai, ai. O dia de Yahvé vem se aproximando cada vez mais. Que se arrependam. Assim manda Yahvé, o soberano Deus, que os que cometem as atrocidades, porque eu não quero falar outros nomes, que venham a se arrependerem. E o arrependimento não vem somente das práticas, mas de dentro. Porquanto se aproxima depressa o dia de Yahvé. Isso quer dizer que você tem que se apressarem todos para se arrependerem. Sim, o dia do Senhor está muito perto. Será um dia obscuro, um dia de treva, coberto por nuvem de castigo. Um tempo de juízo, e condenação para todas as nações pagãs. Todas. Primeiro, a espada descerá sobre o Egito, e grande angústia será sentida em toda Cush, Etiópia. Quando os mortos começarem a tombar no Egito, sua riqueza como nação lhe será sacada, e os seus alicerces serão todos despedaçados. A Etiópia
e fútil, Lude e toda a Arábia, Cube, Líbia e os povos aliados do Egito cairão pela espada, juntamente com eles. Então chega de estarem nas redes sociais com muitos brá. Tem que se arrepender mesmo. Todos os que praticam atrocidades, porque eu não quero falar outros nomes. Tem que se arrepender mesmo. Porque o Senhor, quando Ele vier, Ele não vai reprimir. Ele não vai reprimir, Ele não vai repreender, Ele vai castigar. Ele está repreendendo agora. Agora que Ele está repreendendo. O castigo vem depois. Porque não querem se arrepender. É a verdade. Os que cometem atrocidades. Assim diz Yahvé: todos quantos apoiam o Egito também cairão. A arrogância de seu poder fracassará. Tombarão ao fio da espada, desde Migdol até Sivine, segura o eterno Deus. Quando Ele vier, Ele não vem mais para perdoar, não. Ele vem para fazer justiça. Aí chega de miminice. De meninice demais. Ou se arrepende, ou vive do jeito que está. Vai pagar o preço. E o preço é a morte. Pronto. É o que o Senhor nosso Deus está falando aqui. Para Ezequiel, o profeta. E ficarão desolados no meio das terras, destruídas, e as suas cidades serão como entulho no meio do deserto. Sabe qual é o Deus que muitos procuram? É um Deus que alimenta egos. E o Deus que eu sirvo e anuncio é um Deus que não alimenta ego de ninguém. Ou vocês se arrependem, ou por outra, pagarão o preço. Muito caro. E o preço é a morte. Então, ou voltam arrependidos, ou por outra, vivem como estão. A escolha é de vocês. Então, entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu atear poderoso fogo ao Egito, e quando todos os que cooperavam com ele, forem exterminados.
Mas tem uma palavra por trás aqui da outra que está dizendo: então entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Os que ficarem vivos, isso é, os que se arrependeram das suas más condutas. É a verdade. Se não há arrependimento, não há vida. Há condenação. E se há arrependimento, há vida e salvação. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para apavorar os etíopes, que hoje se sentem tranquilos. Então, a angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito. Pois é certo que isso acontecerá. Não quer se arrepender? Tem muitos que nem lê Bíblia, nem gostam de ler Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Portanto, assim diz o Senhor soberano, Yahvé, o Senhor: eis que destruirei por completo a população do Egito, por intermédio do rei Nabucodonosor da Babilônia. Aí você diz: já se cumpriu. O Egito existe ainda hoje. Ainda vai se cumprir. Aí você pode até dizer que é heresias, mas vou ler de novo, porque a Bíblia ela não se contradiz. Portanto, assim diz o soberano Yahvé, o Senhor: eis que destruirei por completo a população do Egito, por intermédio do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais cruel e sanguinária, serão conduzidos para destruir a terra. Também a terra existe até hoje. Compreenderam? Também a terra existe até hoje. Então quem destruirá? Ele, Yahvé, Deus. Eles empunharão suas espadas contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu mesmo haverei de secar os ribeiros do Nilo, e venderei a terra a homens maus, pela mão de estrangeiros. Deixarei devastada essa terra e tudo o que nela existe. E tenho dito palavra de Yahvé. Assim diz o eterno soberano Yahvé: eis que aniquilarei todos os ídolos e exterminarei as imagens idólatras que há em Mênfis. Nof quer dizer Mênfis. Não haverá mais príncipe nas terras do Egito, e espalharei o temor por toda a terra.
entendam que também ainda existe ídolos. Não foram destruídos ainda. Mas quem destruirá? Iave, o soberano Deus, Todo-Poderoso. Arrasarei pastos. Arrasarei pastos. O alto Egito. Incendiarei de Soan, quer dizer, Zoan, e executarei meu juízo e castigo contra no Tebas. Derramarei o meu furor sobre si, Pelúcio, a fortaleza do Egito, e destruirei completamente a população de Tebas. Também atearei fogo em todo o Egito. Pelúcio, ficará sob enorme aflição. Tebas será devastada por grande tempestade. Quem manda as tempestades? Ele, Iave, Deus, o soberano. E Mefins sofrerá constantemente ataques. Os jovens de Ave, Heliópolis, Idipiveste, Bubastis, morrerão todos a fio da espada, e todos os sobreviventes das cidades serão levados para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia sobre Páfnis. Quando eu quebrar o jugo do Egito, ali mesmo a sua arrogância e poder ruirão e chegarão ao fim. De uma hora para outra ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados serão levados ao cativeiro. Assim eu expressarei o meu juízo e castigarei o Egito, e todos ali saberão que eu sou Iave, o Senhor. A verdade é que o que Iave, Deus, o soberano, está falando aqui, o que fez com aquela população, aqueles povos rebeldes no passado, não será diferente hoje no futuro. Entenderam agora? Essa população está demais. Está demais. Então, quando ele voltar, não vai ter culpado por inocente e nem inocente
por culpado. Cada um vai pagar pelos seus próprios atos ou pelas suas próprias atrocidades. No 7º dia do 1º mês, do 11º ano do nosso exílio, veio uma vez mais a palavra de Iave a mim nestes termos, me falando: Ezequiel, meu filho, querido filho do homem, eis que quebrei o braço do faraó, rei do Egito, assim como ele quebrou o braço do faraó, rei do Egito, todo o pudério dele. Então ele está dizendo que não vai ser diferente nesta época, hoje, aqui, agora. Não quer não? Poderosos não querem não se arrepender? O soberano Iave, ele tirará todo o seu pudério. E como você vai se sentir? Todavia não foi enfaixado para que sare. Ele está dizendo que Iave está falando que quando quebrou todo o poder, a autoridade do Egito, não foi devolvida mais uma vez. Aqui o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Iave, o soberano Deus, está dizendo bem claro que, como ele fez no passado, vai fazer no presente. Agora, é bom que se arrependam. Tampouco lhe colocaram uma tala para fortalecê-lo o suficiente para poder manejar a sua própria espada. Portanto, assim declara Iave, o soberano: eis que me coloco contra o faraó, rei do Egito, e destroçarei seus 2 braços, o bom e forte, e o que já está quebrado, e farei cair a espada da sua mão. Ele tira tudo, e envergonha os soberbos, e despreza os intentores. Então espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei por muitas terras. Por outro lado, fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e colocarei a minha espada nas mãos dele. Todavia, quebrarei os braços do faraó do Egito, e este gemerá diante dele como um homem ferido de morte. É o que o Iave, soberano Deus, vai fazer com todos esses arrogantes, com todos esses
que vivem de narizes empinados. Melhor falar com todos os que distorcem a justiça por troca de dinheiro. Tira os direitos dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos necessitados, para favorecerem o seu ego. Deus, ele não é Deus que alimenta ego de ninguém. Mais uma vez repito, ele não tem o culpado por certo, nem o certo por culpado. Isso quer dizer, ele não tem o inocente por culpado e nem tem o réu por inocente. Eis que sustentarei os braços do rei da Babilônia. Porém, os braços do faraó penderão inertes, sem força, quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito. Eles entenderão que eu sou Iave, o Senhor. Eu mesmo espalharei o povo egípcios entre as nações e os dispersarei entre todos os povos. Então eles ficarão sabendo que eu sou Iave, o Senhor. Deus, o Todo-Poderoso, Iave, o Soberano, ele só quer que todos os rebeldes se arrependam e voltem arrependidos para ele. E agora, todos fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.